Jesus está voltando e muitas pessoas precisam ter essa experiência que um dia Deus usou alguém para levar até você. E Deus pode te chamar para servir de diversas formas. Tem pessoas do nosso lado, sedentas, querendo ouvir, e Deus manda. Eu nunca fui aquela criança que falava assim, não, quando eu crescer eu quero ser médica. Na verdade, eu pensava em fazer outras coisas. Mas no ensino médio, quando eu mudei de cidade, eu vim morar aqui em São Luís, surgiu um desejo muito grande de fazer missão. Só que eu queria fazer missão, além mar, né? Ir pra África, enfim, essa era a minha ideia. No ano que eu terminei o meu ensino médio, foi o ano que a igreja na qual eu me congrego, né, que é o Casle, fez a primeira missão Caleb fora. Eu sempre fiz missão Caleb, desde quando surgiu assim a ideia. Todos os anos, a minha igreja fazia missão Caleb em alguma região diferente. Então a gente já fez em São Bernardo, já fez em Pinheiro, já fez em Acoque, Miranda. E nos últimos anos a gente foi um pouquinho mais longe. Chegou aí para o Paraguai e ano passado no Rio Grande do Sul. E durante esse período eu entrei na faculdade. Então todas as minhas férias, no meio do ano, eu dedicava para fazer missão. A missão ao lado do pastor, para mim é um privilégio, porque primeiro eu sinto que é um chamado de Deus. Especificamente também para mim, né? Antes desse chamado assim mais geral, né? A família pastoral. Então, ter esse senso de chamado torna para mim o ministério um privilégio, né? Me sinto parte disso. É algo que eu tomei para minha vida, é que o ser humano, a única resposta que ele pode dar ao chamado de Deus é a obediência. Então, pensar dessa forma, fortalecer esse senso de chamado, de que Ele também, né, me convidou para o ministério, torna o ministério pastoral muito mais leve. E é por isso que eu amo esse ministério. A missão na minha vida veio antes do ministério pastoral. Por isso que para mim é fácil, porque a missão para mim está no sangue. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi líder de pequeno grupo, foi diretora de clube, foi distrital de desbravadores. Então, desde cedo, eu sempre estive muito envolvida. Meu primeiro departamento na igreja, eu assumi com 12 anos, né? Já fui vice-tesoureira, já fui secretária, fui diretora de clube de desbravadores. Então, a missão é como se estivesse no sangue, né? Eu aprendi isso com a minha família e eu tive o privilégio de ter essa vivência de missão desde muito nova. Eu nunca tinha me tocado que lá atrás, quando eu tinha 16, 17 anos, que eu pedia para o Senhor para eu ser missionária, Ele já estava me fazendo missionária antes de terminar a faculdade. Então eu vivi vários momentos assim de decidir se eu iria ou mesmo para a missão, porque fazer missão não é fácil. Você passa 15 dias ou 20 dias longe de casa e apesar de ser em outra cidade, muita gente acha que a gente estava viajando de férias e não é isso. Não é uma viagem de turismo, né? Na verdade, é uma missão mesmo. Missão difíceis, que a gente às vezes passa por situações complicadas. Todas as vezes que eu me desanimava, ou em relação à missão, ou em relação à faculdade em si, Deus me mostrava que eu estava no caminho certo. Eu costumo, né, pensar assim que a mulher maranhense, ela tem um diferencial, né? Ela tem um DNA missionário. Então, ou seja, tudo que vamos nos programarmos a fazer, a desenvolver, percebemos ali a atuação, o respeito, a afinidade, entendeu? Em se comprometer ali com a missão da igreja. Desafios existem, né? De geografia, de tempo, né? Diante da demanda que a mulher ali exerce, né? No seu dia a dia, mas ela entende a missão, ela entende o chamado. E isso, os desafios, elas usam como trampolim para poder seguir em frente e fazer mais e melhor cada dia. Eu sempre fui muito tímida e durante esse processo pedi para Deus, falei, Senhor, me ajuda a de fato ser útil. Eu tive vários convites para pregar e um dos temas que eu sempre tenho pregado é justamente sobre missão. E eu mostro, né, as fotos, os vídeos de vários testemunhos durante esses anos todos que eu viajei fazendo missão fora. E eu sempre digo o seguinte, aonde nós estamos é o mais importante. E hoje, talvez, a minha missão não seja mais viajar para fora. Talvez a minha missão seja dentro do hospital. Às vezes, quando a gente olha para o termo missão, a gente pensa que é evangelismo, né? Que é você pegar um microfone, você falar. Só que missão, para mim, é cumprir um chamado, né? É a obediência ao convite de Deus. E Deus pode te chamar para servir de diversas formas. É atender o chamado, seja onde nós estivermos, em que circunstância estivermos, e não tem idade, né? Nós percebemos aqui na Associação Maranhense muitas jovens meninas, né? Às vezes adolescente,
e que estão ali na linha de frente, trabalhando, desenvolvendo, participando do Caleb, participando do evangelismo feminino e estão ali mesmo com muita garra, com muita amor e carinho e paixão pelas almas de Cristo, né? Não importa o lugar. Pode ser na recepção da tua igreja, pode ser abrindo a tua casa para um pequeno grupo, pode ser como professora de escola sabatina. Deus, Ele nos chama para cumprir a missão de diferentes formas, até porque cada um de nós temos nossos dons e nossos talentos, né? Às vezes Deus quer mandar um grupo para o Paraguai, Rio Grande do Sul, ou aqui pertinho. Às vezes Ele só quer que a gente fale com o nosso vizinho. Tem pessoas do nosso lado, sedentas, querendo ouvir, e Deus manda. Se a gente pedir, Ele manda. Porque quando nós levamos essa mensagem de esperança a outras pessoas, né? Quando nós colocamos ali de que Jesus, Ele transformou a minha vida e Ele também tem poder de transformar a vida de outrem, então, ou seja, aquelas que já estão envolvidas ou aquelas que ainda não aconteceu isso na sua vida, tome a experiência, né? Faça assim um compromisso, né? Lance na sua vida esse desafio de você poder se colocar à disposição do Mestre e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que Tu queres de mim? Jesus está voltando e muitas pessoas precisam ter essa experiência que um dia Deus usou alguém para levar até você.